Alô, senhores. Vamos estudar um pouco mais do Evangelho. É o número 15 da série, né? Além da leitura, vai um pouco mais da atualização, né? Das novas informações que nós temos tido através dos seres de altas dimensões. Então, vou colocar aqui o Evangelho na minha frente, aqui na internet. Deixa eu ver aqui. Pronto. Iniciando a leitura. Os espíritos não podem aspirar à completa felicidade até que não se tenham tornado puros. Qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos felizes. São como os passageiros de um navio atingido pela peste, aos quais se impede a entrada em uma cidade até que se hajam expurgado. Bom, vou dar uma pausa para falar, né? O que quer dizer isso de até que os espíritos se tenham tornado puros? Como é que o espírito... Deixa eu abaixar aqui, senão eu fico falando para as letras aqui do Evangelho, né? Pronto. Por que ele está falando que enquanto os espíritos não se tornarem puros, eles não serão felizes? Tornar-se puro o que é? É ser santinho? É tirar de dentro de nós as coisas negativas, como não ter mágoa, não ter ódio, não ter inveja, não ter cobiça, ser tolerante, ser paciente, ser amigo das pessoas, da família, amar a todos, não só amar a família, mas amar o teu vizinho, amar o teu empregado, o teu patrão, amar as pessoas que passam na rua, que você não as conhece, só de ver, mas não sabe o nome delas, não sabe quem é. Amar os seres que você escuta falar de outros orbes, né? Outros planetas. Amar os animais. Amar as plantas. Enfim, amar todos os seres vivos e tudo que existe, porque tudo vem do Criador, Pai, Mãe. Quando a pessoa atinge o verdadeiro amor, que nós aqui chamamos de incondicional, e tem outras denominações também, que é o amor puro, né? Então, você principia por um contentamento, depois, com o tempo, uma alegria, e depois, quando você firma esse amor, que você não deixa brecha, você não tem nenhuma forma de pensamento negativo, então você já vai sentir a felicidade ao nível desta dimensão. Porque a felicidade ao nível de outra dimensão é muito mais do que esta felicidade que se sente aqui após você ter desenvolvido o amor incondicional. É totalmente diferente. É além, muito além. Mas em vibração de amor,
você aqui mesmo, nesta dimensão, começará a se sentir feliz. E não é só isso. Livre. Você vai sentir uma leveza. Então, ser puro, né? Ser puro. Sente leveza. Puro porque não tem mais aqueles pensamentos negativos. Então, vamos continuar a leitura. Deixa eu ver onde é que eu parei. É nas diversas existências corpóreas que os espíritos se despojam pouco a pouco de suas imperfeições. É o seguinte, diversas existências, é nas diversas reencarnações na matéria que a gente vai aperfeiçoando, tirando os erros. Mas, tem um porém, mas quando nós somos descuidados, em vez de melhorar com as reencarnações, nós pioramos, regredimos porque não seguimos o caminho da luz, não tivemos o cuidado de nos autopoliciar. Jesus disse: orai e vigiai, vigiai. Vê como você está, o que você está fazendo. O que você sentiu por aquela pessoa que disse uma coisa muito ruim para você? O teu filho te ofendeu. O que você sentiu? Então, a gente tem que autoanalisar os nossos sentimentos. Como é que a gente está se portando? Está pensando? São as imperfeições. Os espíritos são criados, ignorantes, e vamos dizer puros, né? E vão adquirindo, ou você consegue evoluir como deveria, com puro amor, mas somos influenciados por outros seres e, às vezes, isso faz com que a gente mude, né? De um ser amoroso para outro, porque a gente não se autovigia. As companhias são muito importantes, as amizades. Tem um ditado muito antigo. Diz-me quem são teus amigos, que eu direi quem tu és. Acho que está dito tudo, né? Se você se sente atraído por certas amizades, você é como aquelas amizades. Continuando a leitura do Evangelho, as provações da vida, quando bem suportadas, os fazem adiantar-se. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam também. São o remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgicos deve ser o remédio. Aquele, pois, que sofre muito, deve reconhecer que muito tinha a expiar e alegrar-se à ideia de ser logo curado. Isso, senhores, é uma maneira que o Criador tem de fazer para a pessoa sofrer menos lá naqueles infernos que existem, nos umbrais horrorosos. Então, ela, na reencarnação aqui da matéria, se ela puder queimar uma quantidade grande de karma, para ela vai ser maravilhoso, porque para a próxima vida já vai ter menos. E não vai ficar exposta lá nesses lugares de sofrimento, que é um sofrimento horrível. É como uma prisão.
e ficam eles sofrendo, né? Então, deve até agradecer mesmo. Por isso que nos é aconselhado a que a gente agradeça até o mal que acontece com a gente. Por quê? Porque está nos livrando de um lugar horroroso. Porque, apesar de todos os problemas, é muito mais fácil queimar o karma e menos pesaroso, assim, na matéria, do que ter o karma lá do outro lado da vida. Como, por exemplo, você esfaqueou uma pessoa e aí o teu corpo verdadeiro vai pelo magnetismo universal, te leva àquela parte do inferno que é um tipo salão, né? Um salão onde tem facas, punhais, espadas, canivetes, tesouras, etc, 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 que vai te cortar até ao momento em que você diz: não aguento mais, por favor, Deus me ajude, Deus me ajude. E aí os benfeitores irão lá resgatar. Porque é um sofrimento. Certamente sente dor, porque vocês, quando vão para lá, vão com o perispírito. E o perispírito transmite para o espírito. E então você vai sofrer aquilo que a pessoa sofreu. Se você esfaqueou uma pessoa viva, teu sofrimento é um. Se você esfaqueou por raiva aquela pessoa que já estava morta, o teu karma é um pouco diferente. É assim que acontece. Por isso que nós não podemos julgar os atos das pessoas, mesmo que sejam atos cruéis, né? Porque cada caso é um caso, cada um é cada um. Aí vai ser julgado, não é bem julgado, vai ser analisado lá do outro lado. E a própria consciência da pessoa, quando a pessoa ainda tem alguma coisa dentro dela, a própria consciência da pessoa vai ficar horrorizada com o que ela fez lá do outro lado da vida, né? Quando for mostrado na telinha, olha o que você fez. Olha o que você arrumou aqui. Então, vamos fazer a tal reforma íntima. Então, depende dessa pessoa, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, né? Pois, do contrário, terá de recomeçar. Isso que eu falei, vai ter que começar de novo. Vai atrasar, né? A evolução. Agora vamos ler aqui o subtítulo de Esquecimento do Passado. Tópico 11. É em vão que se objeta que o esquecimento constitui um obstáculo para que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Se o Criador julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso devia ser útil. Com efeito, essa lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos excessivamente ou então exaltar o nosso orgulho, entravando assim o nosso livre-arbítrio. Em todo caso, provocaria inevitável perturbação nas relações sociais. Algumas pessoas poderiam ficar até com problemas mentais, outras até poderiam ter vontade de se suicidar porque ficariam tão envergonhadas, né, se lembrassem do que tinham feito. Vamos dizer que você tenha reencarnado numa família boa, né? E que essa família te dá todo o carinho, mas você tinha a lembrança de que matou alguém e matou violentamente.
seria um choque muito grande você viver num ambiente tão de amor e você lembrar o que fez. Então, se você nasceu naquele ambiente de amor, é para você aprender a amar também. Então, você não pode lembrar dessas coisas. Só vai ser mostrado tudo novamente quando você falecer. Aí diz assim: olha como você melhorou. Naquela outra vida você fez isso e agora você fez bem às pessoas. Como você evoluiu? E vai ser mostrado. Continuando a leitura. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu. Nem sempre, senhores. Estabelecendo de novo relação com as mesmas pessoas. Nem sempre. As novas informações vêm nem sempre. A fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se reconhecesse nelas as pessoas a quem havia odiado, talvez o ódio despertaria outra vez no seu íntimo. De qualquer modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem tivesse ofendido. Muitos casos realmente acontecem, outros não. Por exemplo, essas crianças que vêm com problemas de paralisia e todas tortas e ficam rindo sem motivo para rir, né? Ficam assim, né, as bobalhadas. Geralmente, os pais dessas crianças são os seres a quem eles fizeram mal numa das vidas passadas. Porque aí, esses seres estão tratando bem dessa criança e o estão perdoando, porque elas podiam rejeitar, né? Porque há casos que rejeitam, né? Rejeitam os filhos assim, né? Mas o casal que conseguir criar com amor uma criança dessas, ele vai evoluir muito. Porque ele está perdoando sem saber, mas ele está perdoando aquela pessoa, aquele ser. E sente amor, sente pena e amor, procura novos métodos para tratar daquele ser, né? O Criador nos deu para nós melhorarmos justamente o que nos é necessário e nos basta. A voz da consciência e as tendências instintivas, mas ele nos tira o que poderia prejudicar-nos. Com toda a sabedoria do Pai, Mãe, Criador primordial, ele, vamos dizer, programa através de seus trabalhadores, que são os geneticistas espirituais, programa as pessoas para reencarnar. Porque existe um laboratório lá nas colônias. Na colônia que corresponde, porque cada colônia tem uma função. Então, na colônia que tem essa função, a pessoa vai para lá, fica lá algum tempo para estudar um pouco, para ser esclarecida e vai ter que reencarnar, que tem que reencarnar, né? E aí o espírito dela é preparado. O perispírito, o duplo etérico, tudo é preparado para que ela passe o que tem que passar. Agora vamos falar de técnica extraterrestre. Existem aparelhos sutis de matéria sutil, etérica, a qual é colocada no ser para que é uma programação para que aconteça o que tem que acontecer com ele. Por exemplo, se uma pessoa tiver que vir aqui reencarnar na Terra, nesta terceira dimensão, e que depois de uma certa idade ela vai ter que ter câncer, ela vai ter. Ou, quando chegar numa certa idade, vai ter que ser atropelada propositadamente,
ela vai se distrair, e o carro não vai dar tempo de parar e vai ser atropelada, porque ela, na outra vida, já atropelou alguém. O outro da doença abandonou alguém também, que tinha essa doença, não quis saber. Aí vai passar uma doença, ou câncer, outra doença, né? Então, senhores, é assim que a coisa funciona. O outro que vem numa família rica, maravilhosa, tá ali aproveitando a vida. De repente acontece alguma coisa e esse cara, essa pessoa, ou essa mulher, né, fica na pobreza. Porque ela, na vida passada, sabe o que ela fez? Ela tirou os bens, o que era de direito de uma pessoa, ela conseguiu tirar para ela e deixou a outra na miséria, virando mendigo. Eu conheci uma senhora aí no outro bairro que eu morei que diziam que ela tinha feito, a família fez mal a ela, né? Mandou ela assinar um papel e ela, bobinha, assinou, não sabia nem o que estava assinando, confiou na família e roubaram tudo dela e ela era uma mendiga. E dormia nos passeios, era uma senhora. É assim, quem fez isso com ela, e se foi mais de um, se toda a família concordou em fazer, adivinha o que vai acontecer com eles na próxima reencarnação? Então é isso. O homem, o ser humano, né, traz consigo, ao nascer, aquilo que adquiriu. Nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. É um recomeço, né? Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se é punido, é porque fez o mal. Suas atuais tendências más indicam que lhe resta corrigir em si próprio, e é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção, pois daquilo de que se corrigiu completamente não restará mais nenhum sinal. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o adverte do que é bem e do que é mal, dando-lhe forças para resistir às tentações. Ademais, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Retornando à vida espiritual, o espírito recobra a lembrança do passado. Trata-se, portanto, apenas de uma interrupção temporária, semelhante à que se dá na vida terrena durante o sono, e que não nos impede de lembrar no dia seguinte o que fizemos na véspera e nos dias precedentes. Não é somente depois da morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode-se dizer que jamais a perde, pois a experiência demonstra que, mesmo encarnado, o espírito goza de certa liberdade durante o sono e tem consciência de seus atos anteriores, sabe por que sofre e que sofre justamente. A lembrança somente se apaga no curso da vida exterior de relação, mas na falta de uma recordação exata, que lhe poderia ser penosa e prejudicar suas relações sociais, ele aure novas forças nesses instantes de emancipação da alma, se souber aproveitá-las. Vou parar por aqui. Próximo vai ser motivos da resignação. Então, pois é, senhores, tem muita gente. Deixa eu só anotar aqui a página. Tem gente que fica reclamando da vida o dia todo, né? Todo dia. Entra ano, sai ano, só reclamando. E reclama e reclama.
E quanto mais reclamar, pior para ela, porque ela vai somatizando energias densas. É dizer que, em vez de colaborar ela mesma com ela para queimar o karma, ela está adquirindo mais karma. E aí, se ela adquire mais karma, ela não vai reencarnar numa dimensão como essa. Ela vai reencarnar numa outra inferior a esta terceira dimensão, porque a terceira dimensão tem subdivisões, então ela vai para uma pior. E outros que se resignaram, fizeram tudo direitinho, a possibilidade de ir para uma quarta dimensão é muito grande. Ou de ir novamente para uma terceira, melhor do que essa, porque tem terceira dimensão melhor que essa. Tudo tem subdivisões nos planetas, no universo. Então, é bom a pessoa se conformar. Muita gente culpa o Criador. Por causa do Criador, estou passando isso e aquilo, porque ele não faz nada. Então, o Criador não faz nada. Temos uma violência aqui na Terra, está tudo muito violento e o Criador não faz nada. As pessoas falam isso mesmo. Esquecem que se estamos numa fase muito violenta, a culpa é do próprio ser humano, que é violento, que não quer se autotransformar, não quer fazer a reforma íntima. Então, continua na violência, continua praticando atos horríveis e, além disso, prejudicando os que são normais, as pessoas que têm sua vida normal, que acabam não se sentindo, vamos dizer, feliz, porque saem com medo, né? Saem com medo de serem sequestradas, assaltadas, obrigá-las a dar as senhas para o Pix ou do banco, né? Então, é uma tensão muito grande, as pessoas não conseguem ser felizes, porque elas vivem no medo, hoje se vive no medo. Eu, por exemplo, confesso, bom, eu tenho receio de ser também assaltada, mas quando eu saio eu não penso nada. Se você fica pensando, você atrai. Então eu saio. O que eu vou fazer se me tentarem assaltar? Tá? Não sei. Eu não sei, faço na hora. O que vier, o que meu espírito achar que devo fazer, eu faço. Ou não faço nada, quer dizer, ou faço, ou ele diz não faça nada, ou você tem chance de sair dessa. Né? Mas para ser isso, não pode sair com medo, porque o medo bloqueia a pessoa, bloqueia o cérebro. O medo bloqueia tudo, 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 tudo. Bloqueia até a nossa saúde. Causa doenças no corpo. Bem, as doenças não são bem causadas no corpo, né? Algumas doenças que o humano pega no outro, mas outras doenças, elas nem se iniciam no corpo físico, elas se iniciam no corpo sutil, depois passa para o físico, devido a esses bloqueios, né? Medo, angústia, ansiedade. O medo está junto com a ansiedade, as pessoas hoje são muito ansiosas. Medo de perder o emprego, ansiedade de arrumar um emprego, ansiedade de passar no Enem, no exame para a faculdade, quando não deveria sentir isso, não deveria ficar nervoso, nervosa, deveria ir com tranquilidade. Eu também, quando fui fazer exame para passar para a faculdade, né, para entrar, eu também fui tensa. Mas é uma coisa que a gente não deveria sentir, deveria ir calmo, calmo, calmo.
Tão calmo que até acaba acertando as coisas que nem sabe, né? Acaba até acertando, de tem calmo. Que aí vem aquela inspiração, aquela intuição. Eu não estou sabendo responder essa pergunta, mas eu não sei, eu vou colocar aqui, pá, e aí acerta. Também tem isso, né? Então as pessoas têm que procurar relaxar. A meditação é uma coisa que relaxa a pessoa, né? Mas a verdadeira meditação é meditar no Pai e Mãe Criador Primordial. Mas se você não quiser, você pode meditar aquelas meditações antigas, que fala, pensa, visualiza uma rosa, visualiza águas do mar, mas isso aí é só para relaxar, porque o outro tipo de meditação no Pai, Mãe, Criador Primordial tem os dois efeitos, recebimento da luz do Criador e relaxar também. Então, fica aí a verdade, né? E que cada um possa usar a sua inteligência e da maneira como preferir, da maneira como entender. Nunca, as coisas nunca são logo de primeira. Eu vou fazer, mas não senti nada. Calma, vai fazendo, vai meditando. Pessoas que meditam todo dia chegam até a desenvolver clarividência. Eu parei assim de meditar porque eu não sei o que houve comigo, que eu não tenho concentração. Então, por exemplo, eu posso começar a meditar, mas pronto, aí só por um pouquinho, porque não fico concentrada agora. Dirigindo o grupo para meditar, eu consigo, né? E às vezes ainda consigo, naquele momento, na minha tela mental, ver, né? Ver até a espiritualidade manda alguma coisa para eu ver, né? Então eu ainda consigo. E ajuda a pessoa a acalmar o espírito e a evoluir também, sabe, gente? Eu, por exemplo, fiquei 2 anos, já muitos anos atrás, 2 anos, quando era Brahma, né? Eu meditava mais de uma vez por dia. Eu acordava às 4 da manhã, para estar às 6 da manhã meditar no templo, e em casa, depois à noite, meditava novamente, ou se no outro dia eu não ia, porque eu ia todos os dias, mas às vezes tinha um dia ou outro que eu não podia ir, porque eu tinha que resolver alguma coisa. Então, eu meditava 2 vezes em casa, quando eu não ia lá. E lá tinha um certo horário, tinha que meditar mais de uma vez, tinha que meditar de manhã, tinha um horário à tarde, tinha um horário à noite, e depois parece que mais tarde, já não me lembro bem, era diversas vezes. E foi ali que eu me senti leve, leve, leve. Eu era levinha, levinha. Eu era totalmente vegetariana. Hoje eu sou 80% vegetariana. Mas naquela época eu tive 2 anos vegetariana. Ajuda também, né? E até porque nós fomos animais, então nós estamos comendo a nós mesmos, né? Nós estamos comendo o futuro ser humano. Mata-se animais para comer, a centelha divina fica viva, aquele espírito fica vivo, né? Reencarna novamente no animal, porque ele foi bloqueado pela matança, não teve chance de evoluir, e vai reencarnando, 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 até chegar ao ponto da evolução, de ser um elemental, para depois ser um ser humano muito rude,
muito ignorantes, tipo macaquinho, um homem das cavernas, vamos dizer assim. Porque o cientista também não está muito errado quando fala que o homem foi evoluindo. Mas só que ele esquece que teve a mão dos extraterrestres que mexeu no nosso DNA, genes, né? Para nós evoluirmos mais rápido. Porque se os extraterrestres não fazem isso nos planetas primitivos, nós estaríamos ainda com um corpo tipo macaco até hoje. Porque leva bilhões, não é milhão, não, é bilhões para um ser humano evoluir. Então, tenham um bom estudo, tudo de bom para vocês, até o próximo vídeo.